Então vamos continuar. Vou colocar um esqueminha aqui bem rapidinho pra gente terminar a aula de hoje, tá? Eu sei que tá todo mundo cansado, mas vamos fazer então a última parte, só mais uma questão, ok? Vou colocar um esqueminha aqui, bem rapidinho, e em seguida já libero todo mundo. Vamos ver aqui o recurso especial. Só recordar, né? Porque essa parte nós já vimos anteriormente. E o reformácio impégios. Reformácio, que é reformácio impégios, que também a gente já viu. Fica aqui entre aspas porque é em latim, né, que deu origem ao nosso idioma, né? Aqui eu já tô querendo ser professora de português também, que eu também sou, né? Que vocês sabem que além de ser formada em Direito, eu também sou formada em Letras, então de vez em quando eu dou uma puxadinha para o português, né? Então vamos ver. Do recurso especial, que diz respeito a essa questão, a gente tem, quem é que lembra? Isso, artigo 105, inciso 3 e letra A, né? E aqui do reformácio impégios, no nosso caso específico da questão que a gente está fazendo, nós vamos discutir só o artigo 617 do CPP. Esse artigo 617 do CPP, no nosso caso da questão, aqui eu tô colocando primeiro o esquema para depois a gente discutir a questão. Ou seja, vocês estão sabendo primeiro a resposta para depois ver a questão. Mas só porque a gente já tá no final da aula, vocês já estão cansados, né? Eu sei. Então vamos fazer essa questão rapidinho, que é só uma revisão. No artigo 617, desculpem, conforme a questão que a gente vai examinar aqui, a gente vai ver que o que não poderia ter acontecido. O juiz não poderia, essa caneta já tá horrível, não poderia, o que o juiz não poderia? Eu vou trocar essa caneta. Vou colocar outra, tem que trocar minhas canetas. Ele não poderia agravar a pena. O juiz não pode agravar a pena quando? Quando que o juiz não pode agravar a pena? Nesse caso, quando só o réu apelou. Na nossa questão, só o réu apresentou apelação, então o juiz não pode agravar a pena. Na nossa questão. Então hoje, para terminar, vamos ver só esses dois artigos, tá? O artigo 105 da Constituição Federal e o artigo 617 do Código de Processo Penal, ok? Então assim, eu vou ler rapidinho para vocês, que foi uma questão que também caiu a várias provas da OAB, né, anteriores. Dizia assim: Daniel foi denunciado, processado e condenado pela prática do delito de roubo simples, em sua modalidade tentada. A pena fixada pelo magistrado foi de 2 anos de reclusão em regime aberto, né? O juiz, então, deu 2 anos de reclusão em regime aberto para o Daniel, que foi denunciado, processado e condenado
pela prática do delito de roubo simples tentado. Todavia, atento às particularidades do caso concreto, o referido magistrado concedeu-lhe o benefício de suspensão condicional da execução da pena. Numa outra aula a gente já falou sobre suspensão condicional do processo, né? Aqui suspensão condicional da execução da pena. Sendo certo que na sentença não fixou nenhuma condição. Somente a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição de Daniel com base na tese de negativa de autoria e subsidiariamente a substituição do benefício concedido por uma pena restritiva de direitos. Então, aqui nesse caso, só o réu apelou, só a defesa apelou da decisão do juiz. Então, o juiz tinha condenado o Daniel a 2 anos, né, de reclusão no regime aberto, e o advogado fez o quê? O advogado apelou e pediu a absolvição do Daniel. Com base no que ele pediu a absolvição do Daniel? Com base na negativa de autoria e, subsidiariamente, a substituição do benefício concedido por uma pena restritiva de direitos, né? Então, se ele não conseguisse a absolvição, então ele queria a substituição por uma pena restritiva de direitos. Mas o Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento da apelação do advogado do Daniel, de forma unânime, negou o provimento aos 2 pedidos de defesa, não absolveu e nem substituiu por uma pena restritiva de direitos, né? E no acórdão, o tribunal fixou as condições do sursis, haja visto o fato de que o magistrado ACO deixou de fazê-lo na sentença condenatória. Então, o tribunal, entendendo que o juiz ACO, o juiz singular, teria que ter julgado pelo sursis, fixado condições de sursis para o Daniel, e não fez, o tribunal fez por conta dele, uma coisa que o juiz singular não fez, né? Vamos atentar para isso aqui. Aí vem as 2 perguntas. Qual o recurso cabível contra a decisão do Tribunal de Justiça? Qual o recurso? Então, o Daniel já tinha sido denunciado, processado e condenado. O advogado do Daniel apelou e não ganhou, né? Nenhuma das suas 2 teses de defesa. Ele recorreu para o Tribunal de Justiça, lógico, do Estado, né? Então, qual seria o recurso cabível? Olha, o recurso cabível, só para a gente lembrar, porque nós já fizemos aqui várias questões relativas, é o que está lá no artigo 105, inciso 3, letra A. É o recurso especial, né? Então, contra uma decisão que negou o pedido da apelação, o juiz singular negou, o advogado apelou e não conseguiu. Para quem que ele vai recorrer? Para o Tribunal de Justiça do seu estado. E através de que recurso? Através do recurso especial. Onde é que está previsto esse recurso especial? Lá no artigo 105, inciso 3, letra A da Constituição Federal. Este aí nós já vimos mais de uma vez, né? Então, eu sei que vocês estão cansados, mas é só para relembrar, né? Que não custa a gente relembrar sempre. Ó, artigo 105, compete ao Superior Tribunal de Justiça
3. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, né? Então, como o tribunal também negou a apelação, né? E ainda fixou uma outra coisa que o juiz singular nem tinha fixado, nem tinha até cogitado, então vai lá para o Superior Tribunal de Justiça julgar através do recurso especial, ok? E qual deve ser a principal linha de argumentação nesse recurso especial? Isso também a gente já viu, né? O artigo 617. Qual o principal recurso? Não poderia agravar a pena se só o réu apelou. Então aqui o tribunal não poderia agravar a pena porque só o réu que apelou, né? Então se foi só o advogado que apelou, como é que se vai agravar a pena? Isso tá lá no 617 do CPP. Diz o que? O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. E aqui diz bem claramente na questão, somente a defesa interpôs recurso de apelação, ok? Então, por enquanto é isso, gente, tá? Eu não sei se quando eu tava explicando aqui, eu em algum momento disse, ele apelou para o Superior Tribunal de Justiça em relação à decisão do juiz. Não, primeiro ele apelou ao Tribunal de Justiça do Estado. É que como tá no fim, a gente começa a querer falar rápido para liberar vocês, em uma horinha ou outra eu posso ter invertido os termos. Mas como é um assunto que a gente já comentou bastante, já falou bastante, eu acho que ficou bem claro, né? Eu só queria chamar a atenção, então, recurso especial em relação à apelação que vai para o Tribunal de Justiça. Não conseguiu? Quer questionar alguma coisa? Recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Neste caso aqui, qual seria o argumento para este caso específico que a gente acabou de ler? Seria o artigo 617, ou seja, não poderia agravar a pena se o réu só o réu tivesse apelado. E aqui foi só o réu apelou. Então a pena não poderia ter sido agravada. Ok?